Olá, seja bem-vindo ao Direto da Fonte, que é o podcast do Conselho Regional de Nutrição da 10ª Região Santa Catarina. Hoje no formato um pouquinho diferente, mas com a mesma qualidade de conteúdo que você está acompanhando nos nossos canais. A temática de hoje é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Ele é conhecido como PNAE e é um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. Dentro desse contexto, obviamente, a gente sempre gosta de reforçar. O nutricionista tem um papel fundamental. Ele possui atribuições essenciais relacionadas ao planejamento de cardápios, acompanhamento técnico e a execução da alimentação escolar. Recentemente, algumas alterações normativas foram promovidas e têm relação à responsabilidade técnica, ao quadro técnico, aos procedimentos administrativos vinculados ao PNAE, no âmbito do sistema CFN e CRN. Neste vídeo aqui, a gente vai esclarecer sobre o que é o PNAE, os desafios enfrentados, os motivos que levaram a essas alterações, a justificativa técnica e jurídica e, claro, qual é a competência do Conselho Federal de Nutrição e dos conselhos regionais. Fique com a gente. O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele garante, por meio de repasse de recursos financeiros às entidades executoras, a alimentação escolar de crianças e estudantes matriculados na educação básica. O objetivo principal do PNAE é contribuir para o crescimento, desenvolvimento biopsicossocial e também o rendimento escolar dessas crianças por meio de dois grandes eixos, que é o eixo da oferta de alimentos e o eixo das ações de educação alimentar e nutricional. A legislação que regulamenta o PNAE é a Lei 11.947 de 2009 e a sua Resolução 04 de 2026. Essa resolução, ela traz, então, que a responsabilidade técnica pelo programa é de um nutricionista, o RT. Dentre as atribuições dos responsáveis técnicos e dos nutricionistas que compõem o quadro técnico de uma entidade executora, estão todas as ações que envolvem a oferta de alimentos, desde a compra, a articulação com a agricultura familiar, por exemplo, e a oferta em si desse alimento nessa unidade educativa, assim como o planejamento das ações de educação alimentar e nutricional. Na prática, o PNAE envolve uma grande estrutura operacional, administrativa e técnica, exigindo uma atuação contínua e mostrando a importância do profissional da nutrição nessa área. Considerando a grandiosidade do programa e os quantitativos envolvidos, a execução do PNAE, na prática, é um grande desafio. O PNAE é um programa público essencial para milhões de estudantes brasileiros e demanda atuação técnica qualificada dos nutricionistas envolvidos na alimentação escolar. As alterações realizadas nas resoluções do PNAE são fruto das análises realizadas pelo Grupo de Estudos do PNAE e também pela Procuradoria Jurídica do CFN. Conjuntamente, verificou-se a necessidade de reavaliar alguns pontos das normativas vigentes. Entre os principais desafios identificados estavam a insegurança jurídica, o risco de judicialização, as divergências interpretativas entre os conselhos regionais de nutrição, as dificuldades operacionais das entidades executoras e também a dificuldade em verificar os limites da competência normativa do sistema CFN-CRE. As análises demonstraram que, embora tenham justificativas técnicas importantes para a manutenção dos parâmetros mínimos de profissionais, algumas exigências poderiam ultrapassar os limites legais de atuação regulamentar dos conselhos regionais de nutrição. A justificativa das alterações foi construída com base em análises técnicas, administrativas e jurídicas realizadas pelo CFN. Outro ponto importante é compreender qual é a competência do sistema CFN-CRN em relação ao PNAE. O papel legal do Conselho é fiscalizar o exercício da profissão do nutricionista. A fiscalização da execução do PNAE, ela compete a outros órgãos, como a FNDE, os Conselhos de Alimentação Escolar, aos Tribunais de Contas, à Controladoria Geral da União e também ao Ministério Público. Os estudos destacaram que a lei do PNAE exige a presença de nutricionista responsável técnico, porém a legislação ela não estabelece os quantitativos mínimos obrigatórios de nutricionista para a composição do quadro técnico. Também foi ressaltado que as resoluções do Conselho elas não podem inovar além do que está previsto em lei, criando restrições sem amparo legal expresso. Isso é o que a gente chama de princípio da legalidade, que está lá no artigo 37, caput da Constituição Federal. Dessa forma, concluiu-se que os parâmetros de quadro técnico devem permanecer como referência técnica orientativa, importante para qualificar a execução do programa, mas sem impor um caráter coercitivo para fins de emissão do RT. As alterações buscaram uniformizar os procedimentos, reduzir a insegurança jurídica, orientar os conselhos regionais, revisar
indeferimentos administrativos anteriores e também garantir maior alinhamento técnico e institucional no sistema CFN-CRN. O sistema CFN-CRN permanece comprometido com a valorização profissional, a defesa da atuação técnica do nutricionista, com a proteção da saúde da coletividade e o fortalecimento das políticas públicas de alimentação e nutrição. Este foi mais um episódio do Direto da Fonte, o podcast do Conselho Regional de Nutrição da 10ª Região Santa Catarina. Continue acompanhando os nossos canais e encaminhe este conteúdo que é de suma importância para toda a categoria. Até o próximo episódio.